Bom dia, turma 101. Desejo a vocês um bom dia, que todos estejam com saúde, paz e muita vontade de estudar. Nós vamos ver hoje a parte de física e dando continuidade sobre vetor. Nós vimos lá na aula anterior como que um vetor ele tem três elementos básicos: módulo, direção e sentido. O vetor ele tem origem e tem extremidade. Origem é onde começa e a extremidade é onde termina. Ok? Hoje nós vamos ver o produto de um vetor por outro vetor. Como é que se faz isso? Você pega o vetor e multiplica por um valor. Esse valor é um valor qualquer, né? Então diz aqui, ó. Você para encontrar a multiplicação de vetores, estou chamando aqui de um vetor 2, que vai ser a multiplicação de um número chamado de A vezes o vetor 1. Então, o vetor 2, que é a multiplicação, vai ser A vezes V1. No caso aqui, o A, que é o número, tem a mesma direção de V1, quando você multiplica. Então, quando você multiplica um número por outro, esse valor da multiplicação vai ter a mesma direção do V1. O sentido, se o A for maior que zero, tem o mesmo sentido de V1. Se o A for menor que zero, o sentido é contrário ao de V1. Tá ok? Então, a multiplicação vai ter a mesma intensidade. Intensidade é a mesma coisa para onde ele vai, né? A direção é na horizontal ou vertical. Aliás, a intensidade é o valor. A intensidade é o valor calculado. A direção, se está na horizontal, na vertical, na diagonal. E o sentido é de onde ele parte para onde ele vai. Da esquerda para a direita é positivo, da direita para a esquerda é negativo. Então aqui, ó, nós temos um exemplo aqui dos vetores, onde eu tenho o primeiro vetor V, ele está numa posição em diagonal, tá? Se eu multiplicar por 3, vai ser bem maior, é 3 vezes o V, então já está maior. Se eu multiplicar por 4, aumenta também o tamanho, aumenta, é 4 vezes o V. Só que agora ele está no sentido contrário, porque o valor é negativo. Positivo da esquerda para a direita, negativo da direita para a esquerda. Então, o terceiro vetor, ele está em sentido negativo. Está multiplicado por 4. Observe que o primeiro é menor, que é um V, um valor qualquer, tá? Multipliquei esse V por 3 e o outro multipliquei por 4. Só que o terceiro está no sentido negativo, da direita para a esquerda. Então, isso aqui é fácil, bem fácil. Na soma de vetores, nós vimos que, de dois vetores, nós vimos que nós calculamos a resultante através do método do paralelogramo, onde precisava-se do ângulo 30, 45, 60, 90, né? Nós vimos que quando são dois vetores, a soma, né? Nós usamos aquela forma para encontrar a resultante. Resultante é igual a raiz quadrada de A2 mais B2 mais 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo. Aqui, nós vamos calcular ou encontrar essa resultante geometricamente. Aqui nós não vamos fazer cálculo, nós vamos apenas usar a ligação entre esses vetores, tá bom? E quando eu tenho mais de dois vetores, o que eu vou fazer? Pegar o primeiro vetor, coloco ele na mesma posição que se encontra, pego o segundo com a mesma posição e ligo a origem do segundo com a extremidade do primeiro. Se eu tiver um terceiro, eu vou ligar a origem do terceiro com a extremidade do segundo. Se tiver o quarto,
ligar a origem do quarto com a extremidade do terceiro. E aí, findou, só tem 4, só tem 3. O que eu vou fazer? Encontrar a resultante. A resultante, eu vou unir a origem da resultante com a origem do primeiro vetor que foi colocado lá na posição. E aí eu passo uma semi-reta até encontrar com a extremidade do último. Então, a origem da resultante vai ligar com a origem do primeiro. E a extremidade da resultante vai ligar com a extremidade do último vetor colocado. Tá ok? Então, vamos ver aqui com os gráficos, fica mais fácil até. Tem umas observações aqui, ó, vocês dão uma olhada nessa observação, leiam, está bem explicativo. Então, o primeiro exercício, determine geometricamente os seguintes vetores. Vetor A maiúsculo é igual a soma de A mais B mais D. Vetor B maiúsculo é B mais C mais D. Vetor M, 2A mais 3C. Aqui já entra a soma mais a multiplicação. E no D, eu tenho a letra N maiúsculo, que é a resultante, igual a 2B mais C menos 4D. Então, os módulos foram dados aqui dentro dessa tabelazinha. Se você observar o módulo A, ele está da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, numa direção horizontal. Aliás, diagonal. Ele está em diagonal. O B também está em diagonal. O C está na vertical. E o D está na horizontal. Então, como ele pede para representar geometricamente, nós vamos pegar esses vetores e unir, de acordo com cada pedido dele. No primeiro, que é a letra A, ó, ele tem a soma dos vetores A mais B mais D. Então, vou fazer uma outra tabelazinha aqui, ó. Vocês leiam essas duas observações, que é exatamente o que eu já falei. Então, a resolução da letra A, eu tenho o A maiúsculo, que é a resultante, igual a soma de A mais B mais C. Se você observar lá na primeira tabela, o A, ele passa por 4 quadrinhos e está nessa posição, em diagonal, de cima para baixo. Então, eu vou representar o A aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 quadrinhos. Eu não posso mudar essas distâncias. Tem que ser o mesmo. O B, ó, eu vou unir a origem do B com a extremidade do A. É sempre assim, ó. A origem é de onde parte. E a extremidade é onde finda. Como findou o A bem aqui, eu vou partir dele, ó, na mesma posição. E o B também, se você observar lá na primeira tabela, tem 4 unidades de comprimento. Ele é adimensional. Então, ficou A mais B. O D, ó, ele tem 2 quadrinhos lá, ó. Então, eu ligo agora, ó, na mesma posição que ele está e no mesmo sentido, ó. Agora, da direita para a esquerda. Está no sentido negativo. E aí, gente, eu vou encontrar a minha resultante, que é o A maiúsculo. Eu parto da origem do primeiro, tá aqui, ó, origem do primeiro, tá ok? A origem do primeiro, até se encontrar com a extremidade do último. Quem é o último? D. Daí eu encontro o A maiúsculo, tá ok? Eu acho que está bem explicadinho. A resultante é o A maiúsculo, tem que encontrar. Eu coloco o vetor A na mesma posição, na mesma direção e no mesmo sentido. Ok? Ligo o B com a mesma direção e o mesmo sentido do B na extremidade do A. E o D, ligo o D na extremidade do B. Então, é uma sequência. Então, para encontrar a resultante, eu ligo a origem do A com a origem do A minúsculo, até encontrar com a extremidade do D, que é o último. E aí eu até coloquei em cores diferentes, ó,
o A maiúsculo. Então, essa é a resultante do A maiúsculo. Na letra B, ó, tem o B maiúsculo igual a B mais C mais D. Ora, o B, ó, coloquei na mesma posição, ele tem 4 quadrinhos, aqui eu tenho 4 quadrinhos. Partindo da origem, a extremidade, ó, do B está na mesma posição. Vou ligar o C, tá? O C está na vertical, eu ligo a extremidade do B com a origem do C. E aí parto de cima para baixo, que lá se encontra na vertical. E o D, que se encontra na horizontal, eu vou partir da extremidade do C, e aí ele finda no final do segundo quadrinho. Quero encontrar a resultante. Eu ligo a origem da resultante, que é o B maiúsculo, e vou descer com essa semi-reta, até encontrar a extremidade do D, que é o último. Então, fica a extremidade com a extremidade quando você encontra a resultante. Ok, gente? Não tem muito o que falar. Vamos para a letra D, ó. Letra C. A letra C, ele quer encontrar a resultante M maiúsculo, que é igual a 2A mais 3C. Quem é o A? O A, se você observar lá na primeira tabela, são 4 unidades de comprimento. Só que aqui está 2 vezes A. Ó. Então, 2 vezes A, se o A é 4, fica 2 vezes 4, 8. Então, tem que ser 8 quadrinhos. Você pode conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadrinhos. Não pode ser nem maior, nem menor. Você não pode alterar esses valores, tá bom? Aí eu ligo a origem, venho da origem até a extremidade. Tem 8 unidades de comprimento. Vou ligar agora o 3C. Ó. O C também é 4, só que agora eu estou multiplicando por 3. 3 vezes 4, 12. Então dá 12 quadrinhos. Então eu vou descer com essa extremidade. Por que eu vou descer? Porque o C está na vertical. Tá? Se estivesse na horizontal, eu entrava com ele na horizontal, partindo da extremidade do primeiro elemento, que é o A. No caso, o módulo, né? O vetor. Então, eu vou partir da extremidade do 2A e desço, porque lá na primeira tabela está na vertical. 3 vezes 4 dá 12. Então, eu tenho 12 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu paro. Como só tenho 2 vetores nessa soma, terminou esse problema. Mas eu tenho que calcular, eu tenho que encontrar a resultante. Eu venho para a origem do primeiro. Parto da origem do primeiro com uma seta em direção à extremidade do segundo elemento, do segundo vetor. Então, esta é a resultante do produto de 2A mais 3C. Eu tenho a resultante M maiúsculo, tá ok? Vamos para a letra D. Ó. A letra D, eu tenho que N é igual a 2B mais C menos 4D. O que nós vamos fazer? Ó? O B não é 4, só que eu tenho 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Você soma aqui os quadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da esquerda para a direita, tá ok? Mais o C. O C também é 4 e ele está na vertical. Então, eu parto da origem, da extremidade do B, no caso 2B, e desço. Por que eu desci? Porque o C está na vertical. Então, eu desci partindo da extremidade do 2B, e eu tenho que ter 4 quadrinhos. 1, 2, 3, 4. Tá ok? Agora, vamos para o 4D. O D está na horizontal e ele é agora negativo. Tanto é que o 4D ele está
na horizontal. Como ele é negativo, ele vai partir da extremidade do C, ó, tá? Para a direita, da esquerda para a direita, é o menos 4D. Tá? Então eu tenho 2B, o B é 4, 2 vezes 4, 8, eu tenho 8 quadrinhos aqui, ó. No C eu tenho 4 e no D eu tenho menos 4D. Então, como lá ele está indo na horizontal, eu vou partir da extremidade do C, sempre vai ser assim, ó. Sempre o próximo, eu ligo a origem dele com a extremidade do que já está colocado na posição. Eu tenho menos 4D. Quem vai ser a resultante? A resultante eu vou para a origem do primeiro e ligo com essa semi-reta em forma de uma seta até na extremidade do último. Então, a resultante é encontrado sempre a partir da origem do primeiro para a extremidade do último. Então, aqui eu tenho o N maiúsculo, que é a resultante do somatório de 2B mais C menos 4D. Tá ok? Professor, mas por que eu não liguei da direita para a esquerda? Porque a extremidade aqui, ó, do C, findou aqui, ó, origem, extremidade. Extremidade do B com a origem do C. Tá ok? E o negativo aqui vai representar da esquerda para a direita. Menos 4D. Daí eu ligo a origem do primeiro com a extremidade do segundo e encontro a resultante, chamada resultante N. Sempre a resultante vai coincidir a sua extremidade com a extremidade do outro. Tá ok, gente? Eu acho que está bem explicado. Leiam aquelas observações, que é basicamente o que eu falei. Essas observações vocês não vão encontrar no livro, tá ok? A gente tira em função do que a gente vai aprendendo, tá bom? Muito obrigado. Dê uma estudada. Nós vamos ter aula até o dia 30 e provavelmente dia 30 encerra essas aulas, que vocês já estão cheios, né? De saco cheio com essas aulas, mas não tem outro jeito. É estudar, 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 que lá no final vocês terão bom resultado, tá bom? Depois eu vou mandar uma atividade ainda essa semana sobre física, para você me devolver até o final do período, que é dia 30, se não me engano, segunda ou terça-feira, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus.